Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Wallace, sejam bem-vindos a mais uma análise aqui do YouTube. Hoje dia 8, ia falar 7 foi ontem, feriado, 8 de setembro. Espero que vocês tenham ido muito bem no dia de hoje. Foi um dia em que caímos mais de 4.000 pontos. Para quem é trader, isso é irrelevante, ele vai pegar movimentos de venda, movimentos de compra. Mas para nossa bolsa aqui do Ibov, por exemplo, isso daí não é legal, né? A gente sabe que as empresas estão perdendo valor, sabe que economicamente o país está passando por uma situação instável e isso pode tirar os investidores da bolsa, fazer eles se proteger, zerar as posições, e isso acaba se refletindo no nosso bolso como pessoa física indiretamente, tá? Ou diretamente também. Então tivemos aí uma queda muito expressiva hoje aqui no gráfico do Ibov. Os índices caíram, os índices dos setores caíram 3,7, o índice Bovespa caiu, tá quase 3,8 na verdade aqui, tá? Vamos analisar o nosso gráfico aqui do índice. Então perdemos de fato esse fundo aqui. Uma coisa importante para a gente se falar aqui hoje é que se você não conseguiu participar dos movimentos de hoje, ou se você conseguiu participar dos movimentos de hoje, mude a sua cabeça, tá? Como assim? Quando você vê, por exemplo, um dia muito volátil, um dia em que entra forte, um dia assim anormal, incomum, como o dia de hoje, em que a gente caiu muito, é natural que no dia de amanhã a gente quer que o comportamento se repita, tá? Quer que os sinais, todos eles se confirmem, né? E aí acaba não aceitando quando alguma operação dá errado. Muito cuidado com esse tipo de abordagem com o mercado financeiro. O mercado ele está sempre mudando, tá? O mercado ele está sempre mudando. Isso é uma lei que a gente pode dizer que é a única lei que o mercado vai seguir, tá? Que o mercado é dinâmico e um dia não é igual ao outro. Então isso a gente pode afirmar com certeza. Então amanhã preste atenção nos sinais, mas esteja um pouco mais receoso, esteja um pouco mais com uma expectativa bem baixa e não espere que o mercado vai cair outros 4.000 pontos, tá? Pode acontecer? Óbvio que pode acontecer, tá? Mas não é uma coisa que eu diria que sempre acontece no mercado financeiro. Por quê? Porque a gente vai esperar, por exemplo, talvez um pullback aqui nessa região. Os vendedores às vezes acham que está um pouco baixo para vender, esperam um preço um pouco melhor e assim por diante, tá? Então atento a essas movimentações. Muito bem, dito isso, a gente perdeu a mínima dessa barra aqui. A gente pode até o que? Projetar essa movimentação aqui no gráfico diário. A partir do momento que a gente perde lá no gráfico pequeno, projetar toda essa movimentação aqui para baixo. E olha que interessante, a gente concluiu aqui no 100% esse alvo, tá? O 61.8 era o primeiro alvo e depois ele concluiu aqui no 100%. Tá, e aí, perdeu esse fundo, a gente se confirmar, né, a perca desse fundo, se manter abaixo dessa região, a gente pode projetar isso aqui para baixo, tá? Projetar isso aqui para baixo. E aí a gente tem um alvo um pouco mais embaixo, aqui na casa, primeiro no 61.8, 110 mil pontos, nada mais do que esses fundos, e depois no 100% nessa mínima aqui, tá? Seria um ponto aí que eu consideraria interessante para os compradores voltar a comprar caso o mercado vir até essa região, certo? Um suporte importante. Agora a gente cai lá para o gráfico que a gente opera, o gráfico de 5 minutos, percebe que abrimos em gap de baixa nessa região, testamos de cara esse fundo aqui em pavio, ó, esse fundo em pavio. O que ele fez quando ele testou esse fundo em pavio? Ele subiu com força, certo? Quando a gente tem essa primeira barra, ele se consolida aqui dentro. Vocês percebem que ele forma um triângulo dentro das barras? O ideal é o que? Esperar um rompimento. Então rompeu com essa barra aqui, fechou aqui em cima. O que o mercado fez quando ele fechou aqui em cima? Aqui, ó. Fechou aqui em cima, ele buscou esse ponto aqui de resistência. Fechou aqui em cima, ele buscou a média de 20 períodos descendente dessa vez. Aqui ela estava ascendente, aqui ela está descendente, como resistência. Então a gente poderia pegar como alvo, após um trade, por exemplo, no fechamento dessa barra, entrando comprado. O stop estaria abaixo dessa barra como ideal, e o alvo, talvez 1 para 1 aqui nessa média de 20 períodos. Está projetando a própria barra aqui na média de 20 períodos. Mas aí você também pode usar as regiões de resistência, ó, regiões de resistência. Então muito cuidado, o preço foi em pavio lá, né? Então se você coloca aqui nessa máxima, lá na máxima não foi alcançado.
Porque tinha a média ainda como resistência, trabalhando como também nível de Fibonacci aqui, ó, dessa movimentação do gap. Olha como 61.8 foi importante. Então, projete apenas a barra para não ter dor de cabeça, tá? Essa barra aqui, alvo em 100% ou na média de 20 períodos descendente, tá? É o primeiro toque na média, junto com retração de Fibo e assim por diante. Esse foi o primeiro trade do dia. Claro, você olhando toda a movimentação que veio em sequência, você pode se perguntar, mas por que comprar? Tá? O fato é que ninguém sabia o que ia acontecer aqui, do gráfico para a direita para frente. Ninguém sabe o que vai acontecer aqui, ó. Beleza? Então tenham sempre isso em mente. Você não sabe o que vai acontecer com o mercado. Existem probabilidades e essas probabilidades elas têm que ser tratadas como tal. Beleza? Então aqui a gente tinha esse cenário. Tá? Você não saberia se o mercado ia lá testar a máxima do dia anterior de novo, até que ele deixe sinais de força para a ponta oposta. Tá? Primeiro sinal, uma barra muito forte. Percebam que essa barra ela reverte o fechamento de todas essas barras anteriores aqui, ó. Então a gente pode até contar. A gente tem um fechamento dessa barra, não reverteu, mas reverteu desta e esta. Então são 5 barras que essa barra aqui reverte fechamento. Tá? É uma barra que a gente pode considerar aí uma barra elefante e ela tem alta probabilidade de continuação do movimento, mesmo se a gente passa a retrair dentro dela. Tá? Digamos que aqui a gente passa a retrair aqui dentro dela. Tá? Ainda tem essa possibilidade de levar à continuação do movimento. Então sim, a entrada mais interessante aqui era a própria barra. Fechou ou perdeu a mínima dela. Deixa eu apagar esse Fibo aqui. Ou perdeu a mínima dela. A gente tem essa entrada de venda. Tá? O cenário era esse. O cenário era esse. Vocês percebem que aqui a gente tem uma espécie de caixote, ó. Então no mínimo, se ele perder isso daqui, ele pode até dobrar isso aqui para baixo, tá? E se ele penetrar esse outro caixote, ele vem completar aqui embaixo, tá? Isso daí é um conceito que a gente usa mais para definir esses alvos menores, mas é óbvio que se ele perder aqui, a gente vai projetar movimentos maiores, tá? Outro ponto é que a gente tinha essa movimentação aqui do gap como uma parede de proteção. O que é uma parede de proteção? Recuos dentro dessa parede de proteção aqui, ó, chamam novos vendedores, tá? Recuos aqui dentro, não esqueçam que a gente tem um gap, e esse gap é como se fosse uma mega barra vermelha, é o mesmo conceito que a gente aborda aqui nessa barra ampla, que tem alta probabilidade de continuidade, a gente coloca também esse conceito aqui dentro do gap, certo? Então a gente tinha uma alta probabilidade de continuação do movimento. Se você entrou aí, tá, uma parcial, por exemplo, nesses topinhos, aqui na média de 200, poderia ser interessante. Mas se você é um trader que vai conduzir a tendência, entrou com um contratinho só, você pode conduzir de acordo com a força do mercado. Então chegou aqui, ele não demonstra que vai parar aqui, ele demonstra o que? Estou fechando com um gap entre barras, né? Percebam que entre o fechamento dessa barra e o fechamento dessa barra eu tenho esse espaço. Percebam que o fechamento dessa barra, ou a mínima dessa barra, e o fechamento dessa barra vermelha, primeiro eu tenho esse espaço. Isso indica força, olha o tamanho dessa força, né? Em uma barra só de 5 minutos a gente caiu tudo isso. Em 3 barras a gente devolveu toda essa alta aqui dos compradores. Tá? Isso são sinais de que o mercado está forte. E para um trader que entra com poucos contratos, ele pode ir conduzindo isso daqui. Tá? Para quem entra com, sei lá, 20 contratos, 30 contratos, às vezes já está satisfeito com o financeiro, colocando o alvo aqui na mínima do dia. Beleza? Às vezes tem uma meta financeira e assim por diante. Tá? Não precisa extrapolar ou passar dessa meta caso o seu gerenciamento não esteja escrito objetivamente isso. Beleza? Então poderia também largar uma parcial aqui na mínima do dia anterior ou não. Não, do dia anterior não. Do dia de hoje ou não, tá? Que era essa mínima aqui. Por que ou não? Porque o mercado rompeu sem olhar para trás, o mercado rompeu de uma vez. Então para quem está conduzindo, projeta esse Fibonacci aqui. Esse Fibo aqui. Tá? Parou aqui no 38, dá continuidade. Ó, continuidade, não consigo romper esse patamar aqui de topo,
significa que o mercado só está corrigindo, deixando topos mais baixos. E alvo aqui no primeiro alvo, né, no 61.8, segundo alvo aqui no 100%, tá? Passou disso, aí é 61. Como o Fibo ficou pequeno, olha só, ele perdeu essa mínima aqui. Como a gente estava comentando lá no gráfico diário, a gente projeta toda essa movimentação aqui para baixo, tá? Deixa eu pegar aqui com o imã, que fica bem certinho. Ó. Não ativei o imã. Caramba. Aqui, ó. A gente vai projetar essa movimentação aqui, a barra inteira do gráfico diário, a barra inteira e mais um pedaço da barra ainda de sexta-feira. Toda essa movimentação aqui de alta para baixo, tá? E a gente tinha alvo lá no 61.8, ó. Veio completar aqui. Ah, mas a gente podia comprar aqui essa barra aqui, ó, por exemplo, essa barra muito forte aqui, por ter dado alvo, tá? Às vezes você tava com um Fibo diferente, por exemplo, um Fibo assim, ó, dessa movimentação de pivô de baixa, tá vendo que aqui tem um pivô de baixa, ó, movimento de queda, retração, pivô de baixa. Então sim, você tinha um Fibo assim também, não estava errado de traçar, tá? Mas eu poderia traçar isso daí, esse Fibo assim, óbvio, né? Completou o alvo de 61.8 aqui, ó. Foi buscar essa retração, tá? E ficou aqui encaixotado. Mas se você entende de ondas de Elliott e que isso daqui é comportamento de onda 1, 2, 3, quando tem um comportamento de onda 4, é mais provável que vai se lateralizar, e isso pode se tornar, por exemplo, um triângulo expandido, porque isso é comum dentro de ondas 4, pode se transformar em um triângulo expandido. Eu vou esperar um A, B, C, D e E. Aí às vezes ela não vem até completar o alvo final, ela simplesmente começa a partir do meio, mais ou menos, da figura que a onda 4 está se formando, tá? Isso pode acontecer. Então a onda E é um bom ponto para pensar em se posicionar. Tá? Agora, se a gente estivesse dentro, olhando essa barra aqui muito forte, e visse uma sequência aqui de barras, a gente poderia esperar aí bons fechamentos, esperar alguma pequena correção para pensar em se posicionar. Mas essa barra foi o que? Não teve continuidade, tá? Não teve continuidade, precisava ter continuidade. Operar ainda contra esse movimento pequeno aqui, contra todo esse movimento aqui, também é insanidade, tá? Eu esperaria uma continuação, um movimento maior para pensar em compras, tá? É uma continuidade dos compradores, o que não aconteceu. Tá? E aqui o mercado confirma, ó, que dentro da consolidação não consigo mais jogar o preço para cima. Cada vez eu vou jogando o preço menos para cima. Tá vendo que aqui eu joguei o preço tudo isso? Joguei o preço tudo isso, testei mínima, joguei o preço tudo isso, testei mínima, joguei o preço só isso. Então ele vai caindo, tá vendo? Os compradores estão perdendo força. Os compradores estão perdendo força. Quando os compradores perdem força, novos vendedores aproveitam as movimentações, tá? Então aqui, por exemplo, você teria uma barra boa de tendência para pensar em se posicionar, ou para quem quer vender um pouco mais barato, esperar, por exemplo, a perder essa linhazinha de tendência aqui, ó, junto com a média descendente, vender, mas ainda está arriscado vender aqui, porque você poderia estar vendendo o fundo dessa consolidação, espera sair dessa região, aqui você tem um melhor posicionamento, tá? Stop acima da região aqui de consolidação, se o mercado, e da média de 20, tá? Se o mercado resolve voltar, for um rompimento falso, e aí você está protegido com o teu stop, beleza? O mercado passou a cair e foi buscar aqueles alvos que a gente tinha confirmado. Então esse nível de 61.8 ele foi respeitado, era o último alvo do pivô para quem busca essas projeções, tá? Primeiro alvo 61.8, segundo alvo 100%, terceiro alvo mais respeitado 161, tá? Uma dica para vocês: observem os fibos que estiverem sendo mais respeitados no dia, tá? Eu vou escrever aqui para ninguém esquecer, tá? Eu vou escrever grande aqui, ó. Observe os fibos que estão sendo mais respeitados
mais respeitados, tá? Observe os FIBOs que estão sendo mais respeitados. Esse FIBO, o mercado ele não respeitou tanto, não respeitou tanto 100%. Respeitou o 161.8? Sim, respeitou o 161.8, mas ele estava mais respeitando o outro tipo de Fibonacci, tá? Esse Fibo aqui maior, ó, quando a gente passa a entender essa dinâmica, ele estava respeitando aqui. Mesmo se você traçou, como eu vi depois, o corpo dos candles, tá? Eu traço com esse Fibo de projeção, é a mesma coisa, tá? Poderia pegar esse Fibo aqui e estender até o 61.8 no fundo. Então é a mesma coisa, ó, pegar o corpo dos candles, colocar nesses fundos aqui em fechamento. Aí. Peguei fechamento dessa vez com fechamento aqui de topo, ó. Rompeu. Como eu expandi, rompeu, o primeiro alvo está em 100%. Consolidou. Tá? Bateu aqui, consolidou, respeitou muito bem o 78, rompeu. 127. Mas o 127, ele é a expansão do ponto 50. Tá? Do ponto 50 aqui, mais ou menos nessa região de 100%. Tá aí. Esse era o Fibo sendo mais respeitado. Tá? O Fibo que estava do início do dia, para a pequena queda que teve na manhã, estava ok para pegar alvos menores. Tá? Pegar o 61.8 aqui, por exemplo. Pegar o 100%, deixou um candlezinho ignorado, mas também não foi tão bem respeitado. Então o 61.8 não foi bem respeitado, 200. Tá? Então o mercado vai trazendo movimentos maiores, vocês vão se adaptando com os Fibos que ele vai entregando. Beleza? Outra coisa para não ter dúvidas, poderia, por exemplo, traçar o último movimentozinho de queda antes do mercado perder o fundo. Ó. Essa movimentação, solto. Ó, o mercado veio até o 61, passou direto, foi até o 100%. Ó. Foi até o 100%, beleza? E se eu quisesse projetar só o movimentozinho de alta como espelhamento? Aqui. Foi o 100%, tá? Mas aí foi um pouquinho antes, um pouquinho mais conservador. Certo? Agora ondas de Elliott, comportamento das ondas. Então a primeira onda, ela perdeu esses fundos e perdeu esse fundo importante do ABC, tá? Poderia ser considerado um A, um B e um C para cima. Essa primeira onda em gap, ela perdeu esses fundos aqui, tá? Essa seta está muito grande para vocês enxergarem. Ela perdeu esse fundo aqui. Veio fazer a retração, naturalmente. Tá? Os compradores aqui têm um sentimento de esperança. Tá? Tem um sentimento de esperança no retorno da alta. Os compradores têm esperança aqui. Tá? Aqui eles se assustam, aqui eles têm esperança, e aqui entra isso daqui, né, com mega volume financeiro, entra o que a gente chama de pânico, desespero. Passam a zerar posições, certo? Aqui é o que? O que é isso daqui para quem já estudou Elliott? Isso daqui como posso chamar? Realizações. Realizações. Tá? Então você vê um candle muito forte como esse daqui, pode ser alguma instituição. Pode ser por quê? Porque não tem como eu provar isso daí, tá? Na verdade até tem, se a gente olhar o book lá, ver o que isso daqui foi, na real. Isso daqui foi realizações, tá? Provavelmente. Esse candle aqui, todo o conjunto, né, da formação é realizações, tá? Características de onda 4. E aí vem a onda 5. Tá? Vem a onda 5. Durante todo esse processo aqui, o preço ele cai muito e aí novos compradores passam a enxergar. E se a onda 5 foi estendida? Tá? Pode acontecer o mercado entregar um movimento do mesmo tamanho, inclusive, de toda essa movimentação aqui, ó, aqui para baixo de novo, em onda 5 estendida. Tá? Aí vai ter muito mais do que 5 subondas dentro dela. Beleza? Então é isso.
Então falamos um pouquinho de Elliott, falamos um pouquinho de posicionamento, como que a gente se posiciona, como que a gente define alvos, falamos um pouco de onda 5, como que a gente define também alvos de onda 5, poderia pegar essa movimentação aqui de onda 1, simplesmente, só isso daqui, onda 1, e trazer aqui para onde inicia a onda 5, tá? E aí, onde inicia a onda 5? É aqui nesse topo? É aqui? Ou é aqui? Ou ainda aqui? Tá? Isso é uma abordagem um pouco subjetiva. Tá? O mercado pode ter feito, por exemplo, um flat A, B, C, e aqui foi a onda 1 da 5, 2 da 5, 3 da 5, 4 da 5, 5 da 5. Tá? O mercado pode ter feito um triângulo, igual eu falei para vocês, expandido, ó. A, B, C, D e E não foi completar lá em cima, tá? E aí começou a 5. Então é um pouco mais subjetivo você definir, tá? Se foi daqui, completou o alvo aqui, tá? Se foi daqui, já completou o alvo antes. Se foi com Fibo, pode completar 61,8 da onda 3, ó. Daqui até aqui, retraio aqui na onda 4, se foi esse final, e aqui a gente tem o alvo de onda 5, tá? Não coloque limitações para o preço, tá? Pode ser que ele passe isso daqui, ele faz o que ele quiser, beleza? Então é isso, pessoal. Vou trazer aqui uma breve análise do dólar. Deixem aí nos comentários se vocês operam dólar. Hoje eu tenho um pouco mais de tempo e aí eu vou analisar um pouquinho o dólar aqui com vocês, tá? O dólar. Deixa eu apagar esses estudos. O dólar, a gente estava entregando uma queda desde esse ponto aqui, e a partir desse momento a gente não consegue mais entregar queda com eficiência, ele fica num cenário um pouco mais lateral. Para quem entende de ondas de Elliott, a gente completou aqui que padrão? Lá atrás, nesse dia aqui, ó. Que padrão que é esse? Né? É um padrão de leading diagonal, ou começando em diagonal. E aí a gente espera uma correção, um padrão de onda 2. A, B, C. A partir do momento que eu não posso perder esse fundo em onda 2, eu começo a onda 3. 1, 2, ou A, B, C de novo para cima, no caso. 1 dá 3, 2 dá 3, 3 dá 3. Né? Comportamento explosivo, comportamento com volume financeiro. Tá? Isso são características de onda 3. Agora falando um pouco mais de análise técnica. Então o mercado, ele... Eu vou colocar aqui para vocês verem o padrão que ele estava executando. Pera aí. Estava dentro de um canalzão corretivo. Esse canalzão corretivo ele tem implicações mais baixistas, tá? Porque ele não tem tanta força para subir e ele pode estar executando um comportamento corretivo para voltar na movimentação de queda, se ele perder, tá? O que não foi o caso, tá? Ele falhou, né, nessa formação gráfica de continuidade e rompeu isso daqui para cima. O interessante é notar o que? Que ele estava executando rompimentos falsos dentro desse canal. Então dentro do canal a gente estava fazendo o que? Rompia o movimento do canal, o topo anterior para cima e caía, né, com uma queda um pouco mais expressiva. Rompia o comportamento, ó, o topo anterior mais ou menos nessa proporção, tá? Não conseguia perpetuar e voltava para cima. Por que isso acontece? Porque normalmente as pernas são do mesmo tamanho, tá? Dentro de um canal. Tá? É óbvio que ele vai romper mais ou menos a mesma proporção para cima. E quando isso não acontece, que foi o caso aqui, ó. Olha lá, rompeu o topo anterior e aqui a gente tinha a linha do canal, a linha de retorno do canal, rompeu o topo anterior, busca uma primeira queda ainda. Essa proporção ainda, tenta novamente, não consegue. E isso daqui, todo mundo que ainda estava vendido não tem dúvidas, outros ainda passam a comprar, tá? E romper o canal significa que talvez ele vai até dobrar esse canal para cima. Se ele dobrar esse canal para cima, a gente tem um alvo muito grande, lá para cima. Foi o que aconteceu hoje. E se ele romper de novo, a gente pode
talvez ir dobrando isso daqui para cima, tá? O que não, lembre-se que a gente tem um meio do canal, meio do canal. Eu não gosto muito dessa abordagem, somente essa abordagem. Eu prefiro traçar alvos em Fibonacci, tá? Junto com topos anteriores, junto com regiões de interesse dessas regiões aqui e assim por diante, tá? Então aqui no começo da manhã, nos 5 minutos, ó, abriu que esse gap de alta, ainda não tem força vendedora, tá? Não tem força vendedora. Essa barra, ela foi forte, tá? Mas tem que tomar cuidado com a média de 20 períodos aqui, tá? Olha essa barra elefante que indica continuidade também, tá? Rompeu o topo, correção, não consigo continuar a queda, rompi, já até defini uma linha assim, ó, rompi para cima, não consegui perpetuar a queda, ou uma linha reta aqui, tentei o pullback subir, não consegui, busquei a média, continuei a alta, tá? Espero que romper linhazinha de tendência. Rompeu linhazinha de tendência, testa com pullback essa barra aqui, não tem dúvidas de que ele vai continuar o movimento de alta para cima. E aí a gente projeta essa movimentação aqui integralmente aqui para cima, tá? Os alvos, tem o 61.8 passou batido, 100% passou batido. Foi completar o 161 somente depois, aqui ficou por muito pouco e aqui em 200%. Como ele estava rompendo um pivôzão grande, aqui ó, essa movimentação integralmente para cima, seria um pouco mais interessante visar aqui esse 61 e esse 100% aqui, tá? Para quem é seguidor de tendência, isso daqui, em momento algum, ele deixou dúvidas de que ele ia continuar, tá? Começou a largar dificuldade, poderia zerar o trade. Aí a gente espera aqui, ó, essa frustração de topo duplo. Temos um topão duplo aqui. Marca esse caixote, a frustração e o stop dos vendidos leva a mais uma expectativa. Qual que era a expectativa dos vendidos? A expectativa dos vendidos era jogar essa proporção aqui para baixo. Correto? Essa proporção, quando eles estopam, ela vem para cima. Ela vem aqui. Tá? É isso. Beleza? Como que a gente define por Fibo isso daí? Traça essa movimentação aqui, solto. O 61.8 é o primeiro alvo, quase foi lá no 100%. Tá? Acabou não indo. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Deixa eu passar aqui no diário para vocês verem, ó, que ele está num canalzão mais amplo ainda. Pode buscar o topo desse canal aqui. Certo? Então espero que vocês tenham gostado. Bons estudos a todos e até a próxima.